alunos, vamos para mais uma videoaula. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ajudando vocês na construção dos conhecimentos da língua portuguesa. Agradeço muito a participação de todos, quero dizer quanto eu tenho apreço e admiração por todos vocês, por estarem aí cuidando do intelecto de vocês, assistindo as videoaulas, fazendo os exercícios e aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa literatura, a nossa cultura linguística da língua portuguesa, né? Vamos ver então hoje quais são os objetivos elaborados para a nossa aula. Então eles consistem em explorar o gênero crônica, né? Crônica é um texto que a maioria de vocês já tem familiaridade, já em alguma vez, provavelmente vocês já foram solicitados a fazer a leitura de uma crônica, né, na sala de aula, ou já leram crônicas também em blogs, em sites da internet, até mesmo no WhatsApp às vezes são compartilhados, né, alguns textos que são crônicas, né, e que a gente vai analisar com mais pormenores nessa aula. Então a gente vai também identificar os seus aspectos composicionais e analisar a intertextualidade presente no texto, né? Então eu trouxe para vocês aqui, olha, vocês provavelmente já ouviram falar, né, sobre os dois filhos de Francisco, né? Então a gente tem aqui a história de Zezé de Camargo e Luciano, que é uma dupla famosa, né, vocês devem conhecer. E foi elaborado a partir da história de vida deles um filme, né? O filme que tocou o Brasil, né? Como sugere aqui os elementos da linguagem verbal constante aqui na primeira imagem, certo? E na segunda imagem a gente tem aqui, né? Eles saíram do campo para estourar na hortifruti. Opa, nós temos um assunto que parece que meio que destoou do primeiro assunto, né? Mas com bastante características que também são parecidas. E observem ali a linguagem verbal, 2 milhos de Francisco, né? E a gente tem ali alguns elementos que constituem a linguagem não verbal, fazendo ali uma conexão, né? Uma possibilidade de fazer correlação com a primeira imagem. Então, algumas reflexões a partir disso, né? Qual a relação entre essas duas imagens? Né? O que a gente pode inferir disso, né? De um lado, a gente tem o filme, uma divulgação do filme Os Dois Filhos de Francisco. E do outro lado, a gente tem 2 milhos de Francisco, né? Eles saíram do campo para estourar na hortifruti. Opa, então estamos falando ali, né, do milho, de uma plantação de milho, né? E como que provavelmente essa plantação de milho se disseminou e produziu, né, bons milhos ali, vários deles, enfim, né? Então existe uma relação aqui estabelecida, né, entre essas duas imagens. As características da crônica, né? O que será que a gente vai fazer de correlação agora com o que vem nesse slide? Então vejam, a crônica, ela pode ser um tema ou um assunto vinculado ao cotidiano nos microsistemas, né? Eu posso, a partir de uma situação inusitada, uma situação que acontece no cotidiano, no dia a dia, a partir dessa situação eu posso transformar numa crônica, né? Num texto de ficção, num texto literário, né? Porque a crônica ela tem muita dessa característica de você pegar, fazer uma abordagem de alguma coisa que acontece no cotidiano e transformar num texto literário intitulado crônica, né? Então são situações corriqueiras narradas com criatividade. Pode assumir diferentes tons, né? A gente pode ter a crônica reflexiva, a crônica humorística, lírica ou filosófica, né? Então a reflexiva e a filosófica são muito semelhantes nos seus elementos composicionais, né, que permitem fazer uma reflexão sobre determinado tema, determinado aspecto, comportamento social, né, na nossa sociedade. E a crônica humorística, né, como a própria palavra sugere, ela permite a gente trabalhar ali com textos que provoquem o humor. Muitas vezes se utiliza de uma figura de linguagem que vocês já conhecem bem, que é a ironia, né? E a ironia nas crônicas humorísticas às vezes trazem um certo sarcasmo, né? De uma forma às vezes um tanto satírica até, né? E a gente considera ali a crônica humorística, que serve também para a gente pensar sobre determinado assunto, mas a partir de uma perspectiva de humor, né?
A lírica, né? A lírica se refere a sentimentos, às paixões, né? Aos amores e etc. E a filosófica, né? Que serve para fazer refletir com mais profundidade sobre um determinado aspecto. Então, a linguagem geralmente é simples e coloquial. É uma linguagem que a maioria dos leitores conseguem decodificar, entender e interpretar. Podem ser divulgadas em blogs, jornais e revistas impressos ou eletrônicos, né? Esses são alguns meios de comunicação, certo? Vamos ler aqui uma, pessoal. Então, olha lá, A Diferença, do Luiz Fernando Veríssimo. Uma vez imaginei o encontro de Batman e Drácula numa clínica geriátrica na Suíça. Batman não acredita que Drácula tenha mais de 500 anos. Não lhe daria mais de 200. Tempo demais, diz Drácula. Estou na terceira idade do homem, depois da mocidade e da maturidade, a indignidade. O cúmulo da indignidade para o conde é a dentadura falsa. Ele não pode ver sua própria dentadura sobre a mesinha de cabeceira sem meditar sobre a crueldade do tempo. Já tentou o suicídio, sem sucesso. E você, Batman? Batman conta que está na clínica para retardar a morte. Não confessa sua idade, mas recusa-se a tirar a máscara para que não vejam suas rugas. Ele não é um super-herói com superpoderes, inclusive o de não morrer, como o super-homem. Eu sou um dos que morrem, diz Batman com um suspiro. No tom da sua voz está a lamúria milenar da espécie dos que morrem. Drácula parece não ouvi-lo. Está interessado em outra coisa. Você vai terminar esse iogurte? Pergunta. Mas Batman continua sua queixa. Eu já não voava, hoje quase não caminho, não posso mais dirigir o Batmóvel, não renovaram minha carteira. Mas ele não quer a redenção da morte, quer a vida eterna, a mesma vida eterna de um homem de aço. Vamos fazer um trato, sugere Drácula. Quando a morte vier buscá-lo, trocaremos de lugar. Você veste este meu hobby de cetim e a encharpe de seda. Eu visto essa sua fantasia ridícula e a... Mas Batman o interrompe com um gesto. A morte não pode ser enganada. Então, observem agora, a partir disso que a gente já leu, né? A gente vai agora trazer uma outra imagem para vocês refletirem sobre, né, essas questões que estamos propondo, né, dos elementos composicionais da crônica, da intertextualidade, né? E na atividade 1, essa cena poderia tornar-se tema de uma crônica? O que vocês acham, né? Vocês vão analisar essas imagens e vão responder por quê. Se vocês consideram que sim, justifiquem aí a resposta de vocês. Um tempo para essa atividade.
Retornando então, pessoal, observem aqui, né, que uma sugestão de vocês responderem aí a essa questão seria afirmar que sim, né, pois é uma situação do cotidiano. O que a gente comentou? Que a crônica, geralmente, ela é escrita a partir de uma situação vivenciada no cotidiano pelo cronista, né? Pelo autor, pela pessoa que resolve escrever a crônica, uma situação que de repente chama a atenção, que quebra ali a monotonia, né? Rompe com a expectativa, provoca às vezes uma sensação de epifania, né? Ou causa um estranhamento, ou causa algum sentimento diferente do sentimento que se sente recorrentemente ao vivenciar determinada situação parecida. Então esse estranhamento, essa sensação diferenciada às vezes leva o cronista para produzir uma crônica a partir daquela situação vivida no cotidiano, né? Então essa foto aqui poderia sim se tornar uma crônica, né? Vai depender aí da inventividade, da criatividade do cronista, do autor que vai elaborar o texto, certo? Atividade 2 agora. Drácula e Batman são personagens fictícios que em suas histórias originais são capazes de feitos impossíveis às pessoas comuns. Porém, na crônica que lemos, eles estão vivendo uma situação corriqueira aos seres humanos. Explique essa situação, né? Lembrando que a palavra corriqueiro, ela remete a uma situação vivenciada no dia a dia, né? Então, um tempinho aí para vocês pensarem em uma resposta e elaborarem.
Retornando então, pessoal, observem lá, né, que uma possibilidade de resposta, né, seria a gente dizer que Drácula e Batman estão idosos e encontram-se em uma clínica geriátrica. Fazem reclamações em um diálogo típico da idade, né? No tom da sua voz está a lamúria milenar da espécie dos que morrem. Enquanto Batman ainda deseja prolongar a vida, Batman conta que está na clínica para retardar a morte. Drácula, cansado, deseja a morte. Quando a morte vier buscá-lo, trocamos de lugar. Né? Então, são algumas sugestões aqui, vocês podem ter feito algo semelhante, que também, né, provavelmente está correta, aí a resposta de vocês atende à proposta do enunciado. Muito bem. Vamos para o nosso quiz, então, né? A nossa questão aqui objetiva de múltipla escolha. Uma vez imaginei o encontro de Batman e Drácula numa clínica geriátrica na Suíça. Ao juntar dois personagens de histórias diferentes em sua crônica, Veríssimo está usando um elemento de textualidade chamado de A. Informatividade, pois expõe a velhice deles. B. Situacionalidade, porque estão no asilo. Ou C. Intertextualidade, afinal estabelece uma relação entre os diferentes textos. E agora, mais um tempo para vocês elaborarem aí um pensamento e assinalar uma das alternativas. Então, pessoal, deu para elaborar o pensamento e pensar fazer uma inferência aí, né, sobre a resposta certa? Então, a letra C, né, ocorre aqui uma intertextualidade, um diálogo entre os textos. Afinal, promove, né, essa interação discursiva entre diferentes textos. Muito bem, então a gente tem aqui, ó, que a palavra intertextualidade, né, inter mais textualidade. Então, é uma palavra composta aí por esses elementos morfológicos, né? E a intertextualidade ocorre quando um texto está inserido em outro, podendo acontecer de maneira implícita, sem citação expressa da fonte, ou explícita, quando há citação da fonte do intertexto. Muitos compositores e escritores brasileiros utilizaram-se desse recurso, elaborando um texto novo a partir de um texto já existente. Para reconhecer a intertextualidade presente na crônica A Diferença, é necessário: alternativa A, reconhecer os personagens e saber que pertencem a histórias diferentes. B, saber anteriormente quem é o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ou C, reconhecer a estrutura composicional de uma crônica.
E agora, qual alternativa vocês vão assinalar? Mais um tempinho para essa questão. E aí, pessoal, retornando então, quem assinalou a letra A, né, reconhecer os personagens e saber que pertencem a histórias diferentes. Muito bem, a primeira alternativa aqui que está correta, né? Então, na aula de hoje a gente estudou um pouquinho mais sobre crônica, identificamos os aspectos composicionais e analisamos a intertextualidade, o diálogo entre os textos aí presentes, certo? Agradeço imensamente a participação, parabéns a todos e todas, né? E aquele abraço virtual.